Olá pessoal, aqui é seu amigo Gustavo Persichini e nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de dicas bem interessantes sobre como fazer um bom mapeamento de processo para a sua empresa, para a sua organização e como isso pode ajudar o seu trabalho se tornar mais efetivo e com melhores resultados. Bom, no vídeo anterior a gente tinha falado a respeito do mapeamento de processos como um diagnóstico, um retrato da organização, como base para um eventual redesenho organizacional, que é a mudança da forma como a sua empresa, a sua organização realiza as tarefas no dia a dia. Bom, então agora eu vou falar especificamente do mapeamento de processos, uma boa técnica para realizar um bom diagnóstico, tirar um bom retrato no dia a dia da sua organização, aí, da sua empresa. Bom, primeiro é importante destacar que há softwares específicos que tratam do desenho originado a partir de um mapeamento. Um dos softwares mais utilizados aí no mercado é o Bizage, B-I-Z-A-G-I, que é um software gratuito que você baixa aí na internet. Se precisar eu vou colocar um link aqui embaixo aqui desse vídeo aqui com acesso para o Bizage para você baixar aí no seu computador. Mas as pessoas com muita frequência se entusiasmam muito com o software e esquecem da técnica, a forma como coletar as informações necessárias para a execução de um bom mapeamento no âmbito das organizações. Então vamos lá. Há muitos anos eu trabalho com esse tipo de tarefa nas ações que eu executo, seja dirigindo alguma organização ou fazendo parte de alguma equipe, e isso tem me acompanhado aí ao longo de 10, 15 anos na minha trajetória profissional, que já se iniciou também há um bom tempo, mas especificamente de uns 10, 15 anos para cá, eu trabalho com esta ferramenta de gestão me acompanhando a todo momento. Por quê? Porque eu descobri, foi até um acidente de percurso, eu me envolvi com esse tipo de trabalho ainda na faculdade de administração e depois num estágio que fazia em uma grande organização pública, eu descobri que o mapeamento de processos ele poderia dar um novo norte para a identificação daquelas tarefas que são feitas no dia a dia, principalmente em razão das orientações que as pessoas precisam ter no dia a dia, a forma como elas executam as suas tarefas, e eu sentia falta ali de um mecanismo de gestão que pudesse favorecer e facilitar esse tipo de entendimento. Essa ferramenta da administração foi o mapeamento. O que é o mapeamento em si? Como nós já falamos outra vez, é um retrato, é um diagnóstico. Mas como fazê-lo? Há uma pergunta síntese, uma pergunta que deve ser feita para cada uma das pessoas dentro da organização quando se inicia esse trabalho de mapeamento, que é: o que você faz no seu trabalho? Simplesmente, o que você faz no seu trabalho? Quando as pessoas se deparam com essas perguntas, com uma pergunta, aliás, como essa, é muito comum a gente imaginar que a pessoa vai responder o que ela faz. Mas, via de regra, ela começa a explicar como ela faz o que ela tem que fazer. É como se você virasse para uma pessoa que trabalha num setor específico e fala: o que você faz no seu trabalho? Aí ela começa: bom, eu chego aqui de manhã, eu abro o meu computador, eu pego alguns documentos, levo até aquela máquina ali, aperto determinado botão e faço cópias de documentos para serem arquivados. Ela está contando, na verdade, como que ela faz o trabalho dela. O resumo, ou seja, a síntese dessa pergunta, que é o que você faz no seu trabalho, eu reproduzo documentos, eu tiro xerox, eu armazeno documentos, eu lido com informações ou algo do tipo. Mas é importante saber que a pergunta a ser feita, ela vai muito além do que a pessoa faz e de como a pessoa faz. Isso tem a ver com o complexo de atividades que são realizadas aí no âmbito de uma empresa, de uma organização. Quando as pessoas são
perguntadas a respeito disso, mas elas não conseguem compreender nem de onde vem o que elas fazem e nem para onde vai o que elas fazem, isso deixa uma sensação muito frágil de compreensão em relação aos resultados que ela tem que atingir. Tem um caso muito interessante, eu gosto de falar sempre a respeito desse caso, que é de uma pessoa que perguntou para o cozinheiro da NASA o que ele faz. O que você faz no seu trabalho? Perguntaram para ele. E aí ele respondeu, eu ajudo a colocar o homem no espaço. É surpreendente esse tipo de resposta. Essa pessoa que responde uma coisa dessas, ela tem uma compreensão muito grande de qual é a sua missão na empresa onde ela está, na organização onde ela está e o que ela faz. Se a gente fizesse esse tipo de pergunta, muito provavelmente para o cozinheiro da organização onde a gente está, onde a gente trabalha, é bem provável que ele respondesse simplesmente o seguinte: eu frito batatas, eu frito carne, eu descasco legumes. Ele dificilmente teria a compreensão do todo. E não é porque um trabalha na NASA e o outro trabalha na empresa onde a gente está. É a forma como a gente e as organizações onde a gente está comunicam para as pessoas qual é o real objetivo do trabalho que elas fazem. Então, o mais importante quando se começa um trabalho de mapeamento de processos é que as pessoas tenham a plena consciência de extrair exatamente aquilo que elas fazem, no final das contas, aquilo que elas produzem, os resultados a que ela chega, mas também como é que esses resultados contribuem para o complexo das organizações. Bom, então, quando você está fazendo um trabalho de mapeamento de processos, você tem uma pergunta síntese que é: o que você faz em seu trabalho? É isso que você deve perguntar para as pessoas. Mas quem estiver entrevistando as pessoas, buscando saber o que elas fazem, devem ter em mente o seguinte aspecto: como aquilo que as pessoas fazem no dia a dia, individualmente, se encaixam num contexto global. Qual que é uma das técnicas utilizadas para que isso aconteça? Bem, se você está numa organização pequena ou média, numa empresa pequena ou média, talvez você não tenha muito problema em relação a isso e você consiga fazer essa entrevista com todas as pessoas. Digamos que tem aí 20, 30, 50 pessoas na organização, então é razoável que se faça com todas as pessoas. Mas quando esse número é muito grande, vamos imaginar uma indústria, uma loja em rede, onde você tenha aí centenas, talvez até milhares de pessoas trabalhando, já é bem mais difícil que você faça essa entrevista com todos. Então, o mais indicado é que você faça uma amostragem dentre os diversos setores, as pessoas que trabalham em vários lugares. Mas digamos que você faça isso ou por diretorias, ou por setores especificamente, ou numa empresa pequena ou média. Então a recomendação é que se faça realmente essa entrevista individual com todos, 100% dos funcionários, das pessoas ali que trabalham. E o que se consegue muitas vezes com isso? O que se consegue é ter várias versões de um mesmo processo sendo colocadas, ainda que reiteradamente, para serem identificadas dentro de uma lógica e dentro de um contexto. Então, isso pode parecer até absurdo fazer com todas as pessoas, mas não é. É uma coisa, uma técnica bastante interessante, um método bem eficaz, além de identificar o que as pessoas fazem, ainda fazer uma coisa que dificilmente as organizações têm atentado para isso, que não é feito no dia a dia, que é como as outras pessoas percebem o trabalho que você faz, ou que aquela pessoa que está sendo entrevistada faz, ou que ela, a pessoa que está sendo entrevistada, percebe o trabalho dos outros. Então isso é importantíssimo. À medida em que vão passando ali as etapas de entrevistas individuais, em que as pessoas chegam e falam literalmente o que elas fazem em seu trabalho,
é uma fase de cristalização do conhecimento e uma fase de fortalecimento daqueles questionamentos em relação a por que fazemos dessa forma, por que fazemos isso e por que as pessoas são divididas em tais setores e locais dentro da empresa. Então, é importante que nessa fase as pessoas, além de dizer o que elas fazem, que elas compreendam onde isso se encaixa, onde que é esse contexto e de que forma que isso se relaciona com o trabalho das outras pessoas também. Ao final de tudo, utilizando-se seja lá do software que eu falei há pouco, o Visage, ou seja utilizando uma folha de papel onde você faz literalmente traços um em cima do outro, ali separando os setores. Vamos supor que aqui seja a superintendência, ou a diretoria, ou a gerência, a área de execução, a secretaria, o expediente, o protocolo, as partes, né, que compõem ali a realidade, né, o cotidiano das atividades que são desempenhadas. Então é importante separar por blocos. Cada um desses blocos significa um setor. E dentro desse bloco especificamente, ali chamado de setor, é importante colocar cada uma das atividades que são desenvolvidas. Então vamos supor que uma pessoa tenha uma atividade que ela executa aqui, e que vai ter sequência, obviamente, dentro da do seu setor especificamente. Só que tem que essas atividades, primeiro, ou elas vêm de algum outro local da empresa, ou elas vão para algum outro setor. Dificilmente alguém tem uma atividade dentro de uma organização que seja fim em si mesmo. Ainda que ela receba um documento, ela vai passar para frente. Se ela recebe uma peça, isso vai compor um processo mais adiante. Se ela fabrica alguma coisa, muito provavelmente isso vai servir para algum produto final que a empresa vai oferecer para o mercado. Então é interessante cada um ter em mente não só o que faz dentro do seu setor, ali especificamente, mas como que isso se relaciona com todos os setores da organização. Bem, e passada a fase do mapeamento propriamente dito, ou seja, a fase de identificação do que as pessoas fazem em seu trabalho, no dia a dia, como é que as pessoas executam isso e como que isso se relaciona com os outros setores, chega a hora de questionar, criticar, identificar e verificar as possibilidades de obtenção de melhorias durante o processo. A gente costuma chamar essa etapa de sugestões de melhoria. As sugestões de melhoria são o que o nome propriamente diz, ou seja, é necessário reunir as pessoas, reunir a equipe inteira, não apenas aquelas que participaram do processo de mapeamento, caso tenham sido feitas apenas partes de entrevistas, ou seja, não foram feitas com todas as pessoas, mas no caso de terem sido feito com todos, chame todo mundo para participar dessa fase. Dê a oportunidade para que as pessoas falem, para que as pessoas sugiram, para que as pessoas critiquem e para que as pessoas orientem sobre novas formas de se fazer aquilo que é feito no dia a dia. A partir do momento em que se tem essa etapa de sugestões de melhorias, a empresa fica bem à vontade para, se for necessário, fazer o seu redesenho organizacional. Essa etapa requer muita atenção, mas sobretudo muito envolvimento das pessoas, porque ela é uma fase absolutamente crítica dentro desse processo. Se mapear, identificar, diagnosticar adequadamente é uma tarefa essencial, reconstruir, redesenhar, modificar os processos requer que todos estejam empenhados nisso, principalmente porque as pessoas, o ser humano, todo mundo já ouviu essa frase um dia, se não ouviu, vai ouvir alguma vez durante a sua trajetória, o ser humano ele é resistente às mudanças.
Bom, de certa forma isso pode até ser uma verdade, mas eu acredito que o ser humano resista às mudanças quando ele tem medo da mudança, porque ele desconhece os eventuais benefícios que estão por vir. Então, a forma mais adequada de se fazer essa melhoria nos processos é demonstrar para todo mundo o que de bom pode vir desse eventual redesenho, dessa reformulação da organização. Mas tem que se levar em consideração que isso pode gerar, de fato, algum desconforto inicial, principalmente porque as pessoas podem não compreender da mesma forma que aqueles que estão envolvidos no dia a dia do trabalho do mapeamento e do redesenho, as pessoas podem não identificar os benefícios à primeira vista e entender que as mudanças são apenas físicas ou conceituais, do tipo, muda uma pessoa de setor, muda uma cadeira de uma sala para outra, a pessoa passa a trabalhar com outra coisa dentro da empresa, dentro da organização, e isso precisa ser, de todo modo, dito a todo instante para as pessoas. A mudança é em razão dos objetivos novos que surgiram a partir do mapeamento. Não se trata apenas de mudança estrutural ou de mudança física, se trata de mudança conceitual. Muitas vezes as pessoas passam a ter uma nova compreensão do que é o trabalho, quais são os resultados a serem obtidos a partir de um mapeamento. Esta fase do redesenho é aquela em que os gestores, principalmente, obviamente que os colaboradores, os funcionários, os servidores também têm que contribuir, mas que os gestores, os dirigentes têm que se envolver mais fortemente. Por quê? Porque muitas decisões precisam ser tomadas durante esta etapa. Sobretudo, se identificar a necessidade de reformular, sejam os processos, sejam as formas de treinamento, seja modificar pessoas de setores onde elas estão, mudar de tarefas que elas executam no dia a dia, às vezes mudanças até mais profundas, como fundir setores, excluir determinada tarefa do processo, excluir determinado setor daquela organização, readaptar as pessoas a um novo processo. Então isso requer um envolvimento de fato muito grande. O aprendizado com essa fase de redesenho, ele também é muito grande, porque ele coloca em cima da mesa, coloca num papel, literalmente, dois retratos. O que se fazia até então e aquilo que se pretende fazer dali para diante. Então essas duas realidades às vezes se chocam e essa mudança tem que ser gerenciada no dia a dia. As pessoas, por mais resistentes que sejam, elas também são muito inteligentes. Elas começam a enxergar os benefícios que podem advir dessas mudanças, os benefícios pessoais e profissionais que elas podem ter com essas mudanças, e pode ser que isso resulte numa organização mais fluida, mais leve, mais efetiva, mais eficiente e com o alcance de melhores resultados. Então, em resumo, nós falamos dessas duas ferramentas relacionadas entre si, o mapeamento de processos e o redesenho organizacional. O mapeamento fazendo um retrato, um diagnóstico de uma situação encontrada, e o redesenho propondo um novo modelo a ser implementado. Essas duas coisas juntas lá na frente resultam muito provavelmente em novos processos, em novos procedimentos, e isso faz com que certamente o trabalho se desenvolva de uma forma muito melhor. Bom, se você gostou dessas dicas até aqui, deixe aqui embaixo desse vídeo, no botão aqui curtir, dê um like, dê um curtir aí embaixo. Isso é muito importante para demonstrar se as dicas estão sendo de fato úteis, né, para todos vocês. E inscrevam-se também aqui no canal para poder receber em primeira mão os vídeos que estão sendo postados. São complementos de ideias que estão sendo
discutidas em termos de gestão, carreira, liderança, empreendedorismo, formas de se trabalhar melhor no dia a dia das empresas, das organizações, e espero que vocês gostem cada vez mais dos vídeos que são colocados aqui. É isso, um abraço do seu amigo Gustavo Persichini, espero que vocês tenham gostado realmente das dicas, espero que você tenha gostado das dicas que são passadas aqui, e mais à frente nós vamos discutir mais sobre outras ferramentas de gestão que podem ajudar no dia a dia da sua organização.